Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estamos estudando a obra fundamental do Espiritismo. O que é o Espiritismo? Um resumão que Kardec fez para nós, para facilitar a nossa vida e também nos entusiasmar a estudar a fundo as outras obras fundamentais. Que eu já deixo meu convite, que aqui no canal tem estudo novo todo dia, é só olhar. Nós estamos estudando um capítulo chamado Noções Elementares do Espiritismo, e nós falamos sobre médium, mediunidade, charlatanismo, etc. e tal. E hoje nós vamos estudar sobre a identidade dos espíritos. Como é que a gente faz para saber quem é que está falando com a gente? Imagina a situação, alguém escreve uma carta e você, pela carta, vai ter que chegar numa conclusão lógica se aquele espírito está brincando, se aquela pessoa que escreveu a carta tem bom caráter ou não, está zoando a sua cara ou está trazendo alguma mensagem decente. Então vamos estudar isso hoje. Uma vez que no meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, abster-nos de crer de um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas de espíritos. Então, o primeiro conselho sábio do Kardec: foge, Bino. Cuidado, você vai receber uma comunicação de Jesus Cristo. Ah, que lindo! Primeiro que o nome dele é Jesus, Cristo é só um título, né? Cuidado, gente, cuidado. Você vai receber uma comunicação de São Pedro, ou de Dom Pedro I, Dom Pedro II, e esses nomes pomposos, da rainha Cleópatra. Ou, abre o olho. Espírito bom, espírito decente, espírito feliz, não precisa colocar nome, até mesmo porque quem é esse espírito? Pode ser que ele tenha sido Dom Pedro II, mas ele já reencarnou 3 vezes e não é mais Dom Pedro II. Isso não importa, o que importa é a mensagem, só a mensagem. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos relativamente à nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós, mas, então, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido, da mesma categoria da sua, de modo que, se um espírito se comunicar com o nome de Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome, tanto pode ser ele como outro da mesma ordem, como ainda um enviado seu. A questão da identidade é, neste caso, inteiramente secundária e seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza do ensino, se é bom ou mal, digno ou indigno da personagem que o assina, se esta o subscreveria ou repeliria. Eis a questão. Então, entende? O que importa é o teor da mensagem e não aquele que assina a mensagem. É isso que a gente precisa ficar muito atento. A identidade é de mais fácil verificação quando se trata de espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos sejam conhecidos, porque é por esses mesmos hábitos e particularidades de vida privada que a identidade se revela mais seguramente e, muitas vezes, de modo incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa, e então é muito natural buscar se reconhecer a identidade. Os meios, porém, que geralmente emprega para isso quem não conhece o espiritismo, senão imperfeitamente, são insuficientes e podem induzir a erro. Então, você pode identificar, né, tirando agora esses espíritos famosos que gostam de nomes pomposos, que geralmente são apócrifos, se você recebe a comunicação de um parente seu, pela comunicação de um filho, de uma mãe, pela comunicação, este parente seu vai deixar claro
observações e detalhes que só você e ele sabiam. Entende? Então fica fácil de identificar novamente pela comunicação, não só pelo nome. Porque muitas vezes tem médiuns que fazem esses trabalhos de receber cartas de parentes, então vai tudo quanto é gente, espírita, não espírita, e muitas vezes tem um nome que pode ter tantos nomes e a pessoa emocionada que está acha que é sua, mas aí tem coisas naquela comunicação que não tem muito a ver com o seu filho ou com o seu parente desencarnado. Então, tudo que importa é a mensagem. Sempre é a mensagem e não o autor que se auto-intitula. Porque geralmente muitos espíritos felizes vai colocar um amigo, José, sabe? Coloca qualquer nome, até como Kardec diz assim, para fixar na nossa memória daquela mensagem, coloca Pedro, mas necessariamente significa que é São Pedro, ou Pedro Apóstolo, que mandou aquela mensagem. Pode ser um espírito do seu nível, pode ser um enviado seu, pode ser tanta coisa. O que importa é a mensagem. Fique atento a isso. O espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias patenteadas nas comunicações, nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Ela se revela ainda nos detalhes íntimos em que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama. São as melhores provas. É muito raro, porém, que ele satisfaça as perguntas diretas que lhes são feitas a esse respeito. Sobretudo se elas partirem de pessoas que lhes são indiferentes, com o intuito de curiosidade ou de prova. O espírito demonstra a sua identidade como quer e pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete e, às vezes, essas provas são superabundantes. O erro está em querer que ele as dê, como deseja o evocador, é então que ele recusa sujeitar-se às exigências. Para ver o Livro dos Médiuns, o capítulo 14, Revista Espírita de março de 1862, Carrière, constatação de identidade, que aí a gente vai entendendo como é que vai se constatando a identidade ou vai se confirmando a identidade desses espíritos por suas comunicações. Como eu disse em programa anterior, o livro Parnaso de Além Túmulo contém comunicações de escritores famosos, cada um ao seu estilo, e a identidade deles foi confirmada por pessoas estudiosos da sua obra e de seu estilo. Então confirmaram, olha, isso só pode ter escrito pelo espírito alguém muito conhecedor desse espírito. Aí você vê no Parnaso, que é um livro dessa grossura, tem muitas comunicações, exigiria que o Chico fosse um belo de um farsante erudito, que conhecesse tudo a fundo a fim de falsificar tantos e tantos estilos, o que não é o caso, que é descartado, porque ninguém conseguiria fazer isso. Entende? Então, pela mensagem você vai descobrir quem é que está falando. Se é um bom espírito, se é um espírito mediano, se é um espírito infeliz, né? Se é um espírito parente seu e tudo mais. O que interessa nas comunicações psicografadas é a mensagem e não a autoria ou aqueles que eles dizem que é. Tá bom? No próximo programa nós vamos falar sobre contradições nas linguagens dos espíritos e vamos estudar superficialmente, claro, se você quiser estudar mais a fundo, é o Livro dos Médiuns que tem que estudar, mas para te dar uma noção, para nos dar uma noção como tudo acontece, a gente não ser enganado nunca, tá bom? Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.